tá bom? Vou pedir, por favor, cadê Maria Isabel? Venha para cá, pastor Mateus também, os irmãos vão, pode vir, irmão, a irmã também vem? Então venha também, desculpa, não sabia que a irmã vinha. Então, o pastor Mateus, gentilmente, está com a gente esses dias, né? Ontem ele já pregou, vai pregar hoje pela manhã, vai pregar à noite também. Dessa vez, Maria Isabel vai traduzir para nós. Vamos ver se a gente consegue, aí com Najinha, Maria Isabel, Rogério e outros, a gente consegue fazer uma equipe para tradução, daí a gente não precisa trazer ninguém de fora, né? Vamos ver. Aí depois vocês falam se Maria Isabel foi bem. Tá bom? Tá combinado? Mas você vai bem, tá bom? Joia. Então que Deus abençoe a todos nós. Deus abençoe ao irmão. O irmão fique à vontade, a irmã também. A irmã vai falar daqui a pouquinho. Tá, o pastor Viana vai orar. Hã? Tá bom. Aí o pastor Viana vai orar. Logo após, vocês podem ficar à vontade, tá? Por favor, pastor Viana. Senhor, nosso Deus e Pai, nós estamos mais uma vez diante de Ti para clamar, Senhor, por Tua misericórdia. Senhor Deus, agora na explanação da Tua palavra, que o Senhor possa dar bastante clareza nas palavras do pastor, nas palavras da irmã Maria Isabel, que vai traduzir. Te peço, Senhor Deus, que abençoe a irmã Érica, e abençoe a cada um de nós, nosso coração, os que estamos aqui no templo, os que estão em casa, para que nós possamos compreender Tua mensagem, Pai. Pai, toca-nos, Senhor Deus, toca-nos, se nós estamos letárgicos, Senhor Deus, parados, que o Senhor possa nos movimentar, Senhor Deus, na Tua obra. Se há alguém que não tem salvação, que hoje possa conhecer a grandiosa salvação de Jesus Cristo. Se alguém está longe dos Teus caminhos, que hoje volte, Senhor. Pai, cura nosso espírito, para que possamos ficar cada dia mais parecidos com Cristo. E é em nome dele que oramos. Amém. Good morning again, church. Bom dia de novo, igreja. And it's good to be with you again this morning to fellowship and spend time in God's house. É muito bom estar com vocês de novo essa manhã para ter comunhão e aprender mais sobre a palavra de Deus na casa do Senhor. And before we show the presentation, we just want to share our testimony with you. E antes de mostrar no telão a nossa apresentação, a gente gostaria de compartilhar o nosso testemunho com vocês. And I'll let my wife give her testimony and then I'll do mine afterwards. Vou deixar a minha esposa dar o testemunho dela primeiro e depois eu vou dar o meu. Eu me chamo Érica. Vou deixar vocês adivinharem minha idade depois. Eu recebi o Senhor Jesus Cristo, falei com alguns irmãos ontem, no mês de maio, em 2014, através de uma senhora muito gentil. Ela faleceu esse mês. Ela sempre me convidava para ir à igreja, ela nunca desistia de mim. Eu não vim de uma família cristã. Meus pais são divorciados desde que eu nasci. E ela sempre me chamava, vamos, Érica, para a igreja. Eu falava, eu vou, ficava só enrolando. Eu queria estar em todo menos na igreja, eu não gostava de igreja. E ela nunca desistiu de mim. Então, no dia que eu fui à igreja, no segundo domingo, eu ouvi, né, o Evangelho da Salvação. Vim de uma família católica não praticante, então foi bem diferente para mim entender que nós somos salvos pela graça do Senhor, que não é por obras. E naquele dia entreguei a minha vida para o Senhor. E no domingo seguinte, é uma coisa que eu não falei ontem. Uma irmã que ela me discipulou, me ensinou como evangelizar, ela foi a minha mãe na fé. Ela me convidou para ir numa rota do Ministério de Transporte que a gente tem lá no Jardim Gá, na comunidade, com as crianças. E eu fui. E até o dia que eu fui embora que eu me casei e fui embora para o país de Trindade, eu servi lá por 10 anos. Nesse ministério com mais ou menos 30 crianças que vêm da comunidade. Então, nesse período de Jesus, estava aqui em São Paulo estudando enfermagem. Meu pai estava aqui ontem, eu morava com ele. Deus abriu uma porta para eu estudar no seminário, e em várias viagens missionárias no Amazonas, e aquele desejo crescia no meu coração. Vendo a necessidade, aquilo que os nossos olhos veem afetam o nosso coração. E eu entreguei assim, Senhor, eu quero te servir. E não importa onde for, eu estava desejando servi-lo. E eu queria casar com alguém que também tivesse esse desejo. Eu não fazia ideia onde Trindade era, que Trindade existia. Eu amava sempre, e eu tinha assim um amor, ainda tenho, pelo povo indiano. Então, outra história, talvez para hoje à noite, não sei se vai dar tempo, como nós nos conhecemos, né? Ele vem de raiz de família indiana. Por hora é isso.
Well, I was born and raised in the country of Trinidad. Eu nasci e cresci no país de Trinidade. And we have a lot of different cultures and religions. Nós temos muitas religiões e culturas diferentes. My father was saved out of a Hindu home. My mother was saved out of a Muslim home. O meu pai foi salvo, ele veio de uma família hindu. Minha mãe foi salva, mas ela veio de uma família muçulmana. And then as a child, we went to many different churches. E quando nós éramos crianças, nós íamos para várias igrejas diferentes. So as you can imagine, I was very confused about salvation. Então você pode imaginar, eu era muito confuso sobre a salvação. So I went to a Bible-believing church for the first at the age of 12. Então, quando eu tinha 12 anos, eu fui pela primeira vez para uma igreja que pregava a verdadeira Bíblia, a palavra de Deus. And it took me about 1 year to understand what I need to do to be saved. E me levou 1 ano para eu entender como ser salvo. And I can't explain the confusion that I felt. It was overwhelming. E eu não posso te explicar, a confusão que eu sentia era assim, sem dimensão. But I know that when I got saved, the Spirit of God came into my life. Mas eu sei que quando eu fui salvo, o Espírito Santo de Deus veio para habitar em mim, na minha vida. And my desire was to do whatever God wants me to do. E o meu desejo era fazer tudo o que Deus queria que eu fizesse. And I had the chance to go to a Bible college and learn the Bible. Eu tive a chance, a oportunidade de ir para o seminário e aprender a Bíblia. And then afterwards, I went back to my home in Trinidad. E depois de um tempo, era nos Estados Unidos, ele voltou para a Trinidade. And God placed a conviction on my heart to reach the people of Trinidad. E Deus me convenceu no meu coração que eu deveria alcançar o meu povo em Trinidade. Right now, it's difficult for foreign missionaries to stay in our country. Agora é muito difícil para missionários estrangeiros estarem e ficarem no nosso país. And the government's made it difficult for them to get their visas to stay. E o governo dificulta tudo para eles terem o visto deles e ficarem no país. So missionaries can visit, but they have to leave after 3 months. Os missionários podem visitar, mas eles precisam sair depois de 3 meses. And so I felt the call of God, and I looked at several reasons. Então eu senti o chamado de Deus e eu vi várias razões para isso. And I understood that God wanted me to serve in Trinidad. E eu entendi que o Senhor queria que eu servisse em Trinidade. And the good news is we don't have to leave. E as boas notícias são, nós não temos que sair do país, Because my wife is married to me, we can apply for her residence. porque a minha esposa é casada comigo, nós podemos aplicar para um documento chamado residência. So we have a good opportunity to work consistently there in Trinidad. Então nós temos a oportunidade de trabalhar constantemente em Trinidade. And we thank God for what He's done in our life so far. E nós agradecemos muito a Deus, somos gratos por tudo que Ele tem feito na nossa vida até agora. And we just want you a couple pictures and videos E nós só queremos te mostrar algumas fotos e vídeos, as soon as these guys are ready. assim que eles estiverem prontos. All right, I'm gonna have to walk down here and talk about these pictures quickly. Eu vou ter que caminhar aqui embaixo para falar sobre essas imagens um pouco. Let's go to the next picture. Pode passar, por favor? This is some information about our church here. Essas são algumas informações sobre a nossa igreja. My wife's church here in Brazil is Nova Vida. A nossa igreja no Brasil é a Igreja Batista Nova Vida. Pastor Sean Lunday. É o pastor Sean Lunday. And our church in Trinidad is to pray for us because the spiritual battle is real. E eu quero pedir para vocês orarem por nós, porque a batalha espiritual lá é real. Anywhere you go, you make a decision to spread the gospel. Qualquer lugar que você for, faça essa decisão. Compartilhe o evangelho. Satan does not like that. Satanás não gosta disso. And he's going to try his best to stop the work. E ele vai tentar fazer você parar o trabalho do So we Senhor. want to ask you all to pray for us Então quero te pedir, ore por nós. because even in Trinidad we face a spiritual battle. If you don't know where Trinidad is, if you find Venezuela, Trinidad is right there. Se você não sabe onde Trinidade é, você vê a Venezuela no mapa e Trinidade é essa ilha pequenininha bem em cima. And we're a very small country. Nós vivemos num país pequeno. We have almost 1.5 million people. Nós temos quase 1,5 milhão de pessoas. Our official language is English. Nossa língua oficial é o inglês, However, we have about 300,000 Venezuelans. mas nós temos 300 mil venezuelanos. So Spanish is now one of our languages. Então, espanhol é uma das nossas línguas. And as you see here, E como você vê aí, our religions are split almost equally. nossas religiões são
divididas quase no mesmo. So we have Christian, Islam, and Hinduism. Temos cristianismo, islamismo e o hinduísmo. However, when they use the term Christian, Todavia, quando eles usam o termo cristão, they mean all types of Christianity. quer dizer tudo, qualquer And- tipo de... They even include different cults of Christianity. Eles também incluem as seitas, So they que se even- dizem cristãs. They consider Mormons, Jehovah's Witness, Christian as well. Mormons, Testemunhas de Jeová, Adventistas. Hindu worship looks like here. Esse é um templo de adoração hindu em Trinidade. This is one of the biggest statues we have in our country. É uma das grandes estátuas que nós temos no nosso país. The Hindus have millions of gods. Os hindus têm milhões de deuses. You can even become a god if you want to. Sorry. You can become a god if you want to, Você pode se tornar um deus se você quiser. if you're good enough. Você é bom o suficiente. However, this religion is very strange and very weird. Porém, essa religião é bem estranha, bem diferente. They give no guarantee of salvation. Não tem garantia de salvação. There are certain festivals that they celebrate. Tem alguns festivais que eles celebram. We have the festival of Diwali, which is a festival of lights. Temos o festival do Diwali, em português fala Diwali. On the left here, you see how they light their these things here. Na esquerda você pode ver essas luzes. I don't know how you translate that. Is the flag or the light? Dias, the lights. The lights? Yeah. Bandeiras. And then if you see these flags here next to a house, E se você vê essas bandeiras na frente de uma casa, that means it's a Hindu household. quer dizer que é uma casa de uma pessoa hindu. And Hindus, as you would expect, are very confused about salvation. O hinduísmo é muito confuso quando se trata de salvação. This is just a video of how they light these diyas during Diwali. Esse é um vídeo que mostra como eles celebram nos dias de Diwali. They believe that a goddess is going to walk through the streets in their house and give them blessings. Eles acreditam que o espírito dessa deusa vai entrar nas casas, porque eles estão acendendo as luzes e vai trazer bênçãos. So they clean everything the day before Então eles limpam a casa toda para receber a deusa um dia antes, so that the goddess is pleased with their life. porque aí ela vai ficar satisfeita com o que eles estão fazendo. When it comes to Islam, it's also a huge influence. Quando se trata Trindade é um dos países que Send people to the Middle East envia pessoas para o Oriente Médio to join extreme Islamic groups. para participar de fortes grupos islamistas, extremistas. This is actually a picture at my cousin's wedding, Essa é uma foto do casamento da minha prima. and that entire side of my family is all Muslim. O lado todo da família da mãe dele, quase todo é muçulmano. One of these young men in the picture here wearing white, Esse jovem vestido com essa parte branca na roupa, he knows the entire Quran by memory. ele sabe o Alcorão de memória. I think he learned it before the age of 14. E ele aprendeu antes dele completar 14 anos. And now he is qualified to lead the entire mosque in prayer. E ele está qualificado para liderar a mesquita inteira em oração. You would think that many Muslims are violent people, Você pode pensar que muitos muçulmanos são pessoas violentas, but that's not true. mas não é verdade. Some of them are violent, most of them are very peaceful. Alguns são violentos, mas outros são muito pacificadores. However, ultimately, they do believe in peace, Eles acreditam em paz, but they believe in peace through Islam. mas eles acreditam na paz através do islamismo. So true peace comes when everyone converts to. A paz verdadeira completa vem quando todo mundo se torna muçulmano. So the extreme groups believe that you have to murder non-believers. Então, os grupos extremistas acreditam que você tem que matar os não crentes no islamismo. So they want to achieve peace by any way possible. Então, eles vão fazer a paz acontecer de qualquer forma. There was one time we saw this happen in our country. Teve uma vez que nós vimos isso acontecer no nosso país. This is a group called Jamaat al-Muslimin. Esse é o grupo chamado esse nome complicadíssimo. Muslim é membro é um grupo terrorista. This man here in white, Esse homem usando branco, he died last year, ele morreu ano passado, but in the year 1990, mas no ano de 1990, they held a coup in the government, in the parliament. eles
cometeram what is his name? Tomaram o parlamento por cerca de uma semana. And they shot the president on TV. E eles atiraram no presidente ao vivo, na televisão. The president was alive, but that was a very violent action. Ele ainda estava vivo, mas foi uma atitude muito violenta naquele momento. Now you see what's happening between Israel and Palestine. Agora você vê o que acontece entre Israel e Palestina. Most Muslims are becoming very strong, or becoming stronger in their faith. Muitos muçulmanos estão mais fortes na fé deles. And they're trying their best to support their religion. E eles fazem o que eles podem para suportar, para apoiar a religião deles. This is one of the videos of Muslims praying. Esse é um momento de oração dos muçulmanos. Although this is a video from Times Square, New York, Esse é um vídeo da Times Square em Nova York. I tried to find videos from Muslims in Trinidad. I couldn't find any. Ele tentou achar vídeos de muçulmanos em Trinidade, mas não encontra. But that video is the prayer, or a time of prayer during the month of Ramadan. Esse é uma oração que eles fazem no tempo chamado Ramadã. Ramadan is actually going to finish today. O Ramadã acaba exatamente hoje. So Muslims across the world today will be celebrating the end of the month of Ramadan. Então, muçulmanos no mundo inteiro estão celebrando o Ramadã. And during this time, today actually, they will kill an animal as a sacrifice. Hoje eles vão matar um animal como um sacrifício. And they fast for 30 days. Eles jejuam por 30 dias. They give charity to the poor. Eles fazem caridades para os pobres. They try their best to get closer to the God, Allah. Eles fazem o que eles podem, o máximo, para ficar perto de Allah. And yet there's still no guarantee of salvation for them. Porque não tem garantia de salvação para eles também. É por This obras. is some food from Trinidad. Aqui, algumas comidas de Trinidade. Here we have food called bake and shark. Aqui tem o bacon shark, How do you translate that? que é um pão frito de trigo com a carne do tubarão. And they have all these different sauces that you put on it. E tem vários molhos e coisas diferentes junto. This is some Indian food, Esse do outro lado é uma comida indiana, which is very common in Trinidad. que é muito comum em Trinidade. And this is the kind of food you would see at weddings. E é o tipo de comida que você vê nos casamentos. If you have a wedding and they bring the food, Se você tem um casamento, eles trazem a comida they put it on this leaf and you eat it on a leaf. e eles colocam nessa folha e a gente come na folha. I can't translate the name of the leaf, but you can grow it in your yard. Ele não pode traduzir o nome, não é a bananeira, mas parece a bananeira. But E cresce no Trinidadian seu food is quintal. very strong in flavor Essa comida é muito forte no sabor and also very spicy. e muito apimentada também. And if you can just quickly read these here, Se você pudesse ler todos esses tópicos, our main goal is to start more churches. o nosso maior alvo é iniciar mais igrejas. Starting a church opens the door for Christian schools and Christian institutions. Abrir uma igreja abre portas novas para escolas e instituições cristãs. So because we can stay there and we don't have to leave, Então, porque nós podemos ficar em Trindade, a gente não precisa sair, we've been able to accomplish a lot in our years of service. nós podemos adicionar mais no nosso serviço e ficar mais fortes. What we've done so far at our church in Trinidad O que nós fizemos até agora na nossa igreja em Trindade usually takes up to 5 years. demora e vai levar 5 anos. And we have gotten that same amount done in about 1 year O que demoraria 5 anos, nós conseguimos fazer em 1 ano. when it comes to applying for church registration and Okay. other very important things. O que se aplica para registro de igreja e coisas mais burocráticas assim. One of our main open doors is working with young people. Uma das nossas maiores portas abertas é trabalhar com os jovens. So this is a picture of our public school ministry. Essa foto do meio é uma escola pública. This is our Sunday school on the right, Ali na direita, na tenda, é a nossa escola bíblica dominical. and this is our nursery. E aqui é o nosso berçário. And we need to buy land to build a building. Nós precisamos comprar um terreno para construir uma igreja. You can see we don't have space for the kids upstairs in the church. Nós não temos espaço para as crianças ficarem em cima, no salão que é a igreja. So they're outside here and here. Então, eles estão fora, ali e aqui.
And if you can pray for us to find a place, we'd appreciate that. Se você puder orar por nós, encontrarmos um terreno, nós agradecemos muito. You know how difficult it can be if you don't have enough space. Você não sabe o que pode acontecer se nós não tivermos um espaço. This is our public market Instável. ministry. Esse aqui é o nosso evangelismo, como se fosse um SEASA que tem lá, só que menor. And we go to a football field and we play on Friday nights. E ali é o nosso futebol e esporte jovens. Toda semana a gente consegue fazer. And we see a lot of fruit working with the young people. E a gente vê muitos frutos vindo dos jovens agora. Here we have an event with the men and an event with the ladies. Aqui foi um momento de comunhão, um evento com os homens e outro com as mulheres. We try to spend some time investing in men and ladies separately. Nós tentamos investir tempo separado com as senhoras e as moças. Here we had an event with the teenagers. Aqui nós temos um evento com os adolescentes. And through this, we're able to see young people get saved. Nesse evento nós vimos jovens serem salvos. I think this last year we saw about 30 young people accept Christ. Eu acredito que no ano passado nós vimos cerca de 30 jovens entregarem a vida deles para o Senhor. And then afterwards we work with them towards baptism and growing E in depois God's word. trabalhamos com eles batismo, discipulado, crescendo no Senhor. And you really have to plan for the future when it comes to the next generation. E nós temos que planejar muito para a nossa próxima geração. When it comes to investing, 5 years is nothing. Quando a gente pensa em 5 anos, não é nada. If you see someone get saved at the age of 12, Se você vê alguém ser salvo na idade de 12 anos, in 5 years they're going to be out in society working. em 5 anos eles vão estar fora, trabalhando na sociedade. They're going to become leaders, ushers, singers. Eles podem se tornar líderes, ushers, que seriam ajudantes na igreja. And hopefully the next leaders of the ministries in the churches. E também os futuros novos líderes de ministérios na igreja. And this is why we spend so much time investing in our young people. Por isso que nós passamos tanto tempo investindo nos nossos jovens. This is our Christmas party with the kids. Essa é uma festa para as crianças no Natal. And we were able to see our Sunday school class grow Nós pudemos ver a nossa escola bíblica dominical crescendo through this event here, the Vacation Bible School. depois da escola bíblica de férias. As Que you can foi see, ali. yeah, on the right here, this is our VBS. Na direita é a nossa escola bíblica de férias. These are some of the workers here at our Vacation Bible School. Esses são, do outro lado, eram alguns ajudantes da escola bíblica de férias. And this is our missions conference here in 2025. E aqui é a nossa conferência de missões esse ano. So we thank you for your prayers, Nós agradecemos muito pelas suas orações and we want to ask you to continue praying for us. e pedimos que continue orando por nós. And if you can join me in God's word quickly, Se você puder se juntar a mim na palavra do Senhor. let's read in Matthew 28, verse 18, Vamos ler Mateus 28:18. and we'll read until verse 20. Vamos ler até o 20. I'm going to ask a sister here to read these verses quickly. Mateus 28:18 a 20. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. This morning, for a couple minutes, I'd just like to remind you guys Essa something manhã, very important. eu quero lembrar vocês sobre uma coisa muito importante. The church is here to preach the gospel. A igreja está aqui para pregar o evangelho. Why is the church so important? Por que a igreja é tão importante? Why are you so important? Porque vocês são tão importantes. I don't try to be a motivational speaker, Eu não quero trazer uma palavra motivacional, but this morning I do want to try to motivate you mas eu queria essa manhã tentar te motivar to do what God's commanded us. a fazer o que Deus ordenou a nós. This church has been placed here in this community Essa igreja está aqui nessa comunidade for several reasons. por muitas razões. The first being to glorify God. A primeira é glorificar a Deus. How do I glorify God?
E temos que glorificar a Deus. Well, we read God's word, we see what God has told us to do. Quando lemos a palavra de Deus, nós vemos o que Deus nos mandou fazer. And as we study the word of God, E quando nós estudamos a palavra de Deus, you realize that the church is an important institution. você percebe que a igreja é uma instituição muito importante. It's not just an institution, it's the body of Christ. Não é só uma instituição, na verdade é o corpo de Cristo. We realize that there is an attack on the body of Christ. E nós sabemos que tem um ataque ao corpo de Cristo. There are a lot of organizations in the world. Tem muitas organizações no mundo. You have UN, the United Nations, Tem a ONU, you have governments, tem os governos, you have health ministries, tem ministérios de saúde. and a lot of organizations try to promise solutions to your problems. E muitas organizações tentam trazer soluções para os nossos problemas. But there's no government that can help you like God can help you. Mas não há governo que pode te ajudar como Deus pode. There's no person that can help you like Jesus can help you. Não tem ninguém, nenhuma pessoa que pode te ajudar como Jesus pode. And the church is here to preach Christ. E a igreja está aqui para pregar Cristo. We don't promote ourselves, we promote Jesus Christ. Nós não nos promovemos, nós promovemos a Jesus. In John chapter 3, Em João capítulo 3, John said that Christ must increase, I must decrease. João diz que ele deve crescer e eu devo diminuir. I believe that was verse 30. Eu acho que é no verso 30. And I want to ask you a question this morning. E eu quero te perguntar uma coisa essa manhã. Why are you part of the church? Por que você é parte da igreja? Why do you come to church? Por que você vem à igreja? If you don't understand your part in the body of Christ, Se você não entende que você é parte do corpo de Cristo, it's easy to lose focus. é fácil de você perder o foco. Now, when we look at Matthew chapter 28, Quando você olha para Mateus 28, I also want you to remember Matthew 16. quero que você se lembre de Mateus 16 também. In Matthew 16, Christ mentions the church. Em Mateus 16, Jesus menciona a igreja. He says that the church would be built on himself, the rock. Ele diz que a igreja vai ser construída nele mesmo, a rocha. And then after Matthew 28, E depois de Mateus 28, we see the church mentioned throughout the entire New Testament. depois de Mateus 28, a gente vê a igreja ser mencionada ao longo de todo o Novo Testamento. So the command to preach the gospel, Então, a ordem, o comando de pregar o evangelho, it was not just given to believers, não é dada só aos crentes, but it was given to the church. mas dada à igreja. What's the point of having church without the gospel? Qual é o objetivo de existir uma igreja sem o evangelho? I mean, it's great to come to church, É ótimo vir à igreja, but everybody here was reached through somebody. mas todo mundo aqui foi alcançado através de outra pessoa. Maybe you saw the church sign outside, Talvez você viu a placa da igreja do lado de fora, or maybe you found the church online. talvez você encontrou a igreja online, Somebody invited you to church, alguém te convidou à igreja, or you were just looking and you found the church through a friend. ou você estava só procurando e algum amigo te indicou uma igreja. Spreading the gospel is the first job we do as a church. E pregar o evangelho é o primeiro trabalho que a gente tem que fazer como igreja. When we started our church in 2010, Quando a gente começou a nossa igreja em 2010, we spent weeks evangelizing and inviting people. nós passamos semanas evangelizando e convidando pessoas. But after the church started, we didn't stop. Mas quando a igreja começou, a gente não parou. We have evangelism on Thursdays. Mesmo todas as quintas e sábados. On Thursdays, we go to the market and we go to the school. Às quintas nós vamos aos mercados públicos e a escolas. And then on Saturdays, we go in the communities. E no sábado a gente vai às comunidades. But ask yourself, why am I a Christian? Mas pergunte a si mesmo, por que eu sou cristão? When I give the gospel, how does that make me feel? Quando eu passo o evangelho para frente, como isso faz me sentir? Como faz eu me sentir? There's a certain kind of fulfillment that you get from spreading God's word. Tem um certo preenchimento, você sente completo quando você prega a palavra de Deus, o evangelho. How many of you have ever led someone to the Lord this morning? Just raise your hands quickly. Quantos de vocês já levaram alguém ao Senhor? Você pode levantar sua mão? Or maybe you tried to witness to someone. Raise your hands this morning. Ou você tenta testemunhar para alguém? There's Okay. something different about sitting down with someone and telling them about Jesus Christ. Tem uma coisa muito diferente sobre você sentar com uma pessoa, tirar tempo e falar com ela sobre Jesus Cristo. Not just giving them a Bible flyer or a Bible tract, Não só entregar uma Bíblia ou um folder, um folheto, obrigada. but
actually seeing them in that process as they give their life to Christ. mas acompanhar essa pessoa no processo de construção da vida em Cristo. I remember I met a missionary in the airport in Miami, Eu lembro de ter conhecido um missionário no aeroporto de Miami. and I could tell by the way he dressed, he was a Christian person. Eu sabia pelo jeito que ele se vestia que ele era cristão. So I said, "Hey, are you a Christian?" Então eu perguntei para ele, você é cristão? He said, "Yeah, I'm going to do missions work in the country of Haiti." Sim, e eu estou indo fazer missões no Haiti. And so I asked him about his work. Perguntei um pouco sobre o trabalho dele. He said, "We're going to go build a church." E ele disse, nós vamos construir uma igreja. So then I spoke to him for a couple more minutes, Conversei com ele por mais algum tempo. and I realized that his church does not believe the true salvation. E eu percebi que a igreja dele não acreditava na verdadeira salvação. They're what you call Calvinist. É o que a gente chama de calvinismo. And so I asked him, "So what are you going to go do?" Então eu perguntei para ele, o que você vai fazer lá? I was surprised. Eu estava surpreso. I've never heard about Calvinist missions. Eu nunca tinha ouvido sobre um calvinista missionário. It's like having a doctor's office that's closed all the time. É como ir a um médico que está fechado o tempo inteiro, um hospital que está fechado o tempo todo. So I said, "What are you going to do in Haiti?" Então eu perguntei, o que você vai fazer no Haiti? He said, "We're going to build a church." Ele disse, nós vamos construir uma igreja. I said, "Are you going to build the church or a church?" Você vai construir uma igreja ou a igreja? He said, "We're going to build a church." Ele disse, nós vamos construir uma igreja. So they were going to actually go build a roof on a church there in Haiti, Então, na verdade, a gente vai construir um teto na nossa igreja do Haiti. which, I'm grateful that you help a church. Quer dizer, eu fico feliz que você está ajudando uma igreja. But why would you build a physical church if you don't build the body of Christ? Mas por que você vai construir uma igreja física se você não vai construir o corpo de Cristo? So I guess only they know what they're doing. Então, claro, só eles entendem o que eles estão fazendo. I don't fully understand. Eu não entendo completamente. But having that conversation opened my mind. Mas ter aquela conversa abriu minha mente. And I realized that people are confused about salvation. E eu percebi que as pessoas estão confusas sobre a salvação. And it's easy to be confused about the church and salvation. Que elas estão confusas sobre salvação e sobre a igreja também. Someone worked to bring you here this morning and you are saved. Alguém trabalhou muito para você estar aqui essa manhã e você ser salvo. If you're not saved this morning, I encourage you to accept Christ. Se você ainda não conhece a Cristo, essa manhã eu te convido a aceitar a Jesus. But this church is here to preach the gospel. Mas essa igreja está aqui para pregar o evangelho. Firstly, salvation deals with sin. Primeiro tópico, a salvação trata o problema do pecado. In Acts 13, Em Atos 13, Paul was preaching, Paulo está pregando. and he said that Jesus Christ can save you E ele diz que Jesus Cristo pode salvar as pessoas and justify you e justificar as pessoas before God. diante de Deus. And Jesus Christ can save you E Jesus pode salvar as pessoas, and justify you pode salvar você e justificar você concerning things sobre coisas that the law of Moses could not justify you. que a lei de Moisés não podia fazer por nós. In the Old Testament, salvation was not completed. No Velho Testamento, a salvação ainda não estava completa. They were looking forward, looking at the cross. Eles estavam olhando antes da cruz, olhando para a cruz. Now we live in the time of the church. Agora nós vivemos na era da igreja. And we understand that Paul was preaching to the New Testament church. E a gente sabe que Paulo estava pregando para a igreja do Novo Testamento. And he promised from God E ele estava transmitindo uma promessa de Deus, that salvation deals with all sin. que a salvação trata de todo o pecado. You can receive forgiveness for all of your sins. Você pode receber perdão de todos os seus pecados. And why is the church so important? E por que a igreja é tão importante? Because of our message. Por causa da nossa mensagem. Our message is that Jesus Christ can save you for all your sins for eternity. A nossa mensagem é que Jesus pode te salvar de todos os teus pecados por toda a eternidade. No government preaches that. Nenhum governo prega There's isso. no organization that preaches that. E nenhuma organização prega isso. Why is this church here in this community? Por que essa igreja está aqui nessa comunidade? Because our neighbors right around us Porque os nossos vizinhos estão ao nosso redor. need to hear this message about sin Eles precisam ouvir essa mensagem sobre pecado. and this message about salvation. E essa mensagem sobre salvação dos pecados. Last night we spoke about the importance of reaching people.
Ontem à noite a gente falou sobre a importância de alcançar as pessoas. When you go to and you talk to someone, Quando você vai falar com alguém, and you start to talk to them about their problems, quando você começa a falar com alguém sobre os problemas dessa pessoa, you quickly realize that all problems come from sin. você percebe rapidamente que todos os problemas vêm do pecado. Maybe it wasn't their fault. Talvez não seja culpa dessa pessoa especificamente. Maybe the problems they face was because of somebody else's sin. Talvez o problema que eles estão enfrentando é porque uma outra pessoa pecou. But all problems are rooted or come from sin. Mas todos os pecados têm a raiz, vêm do pecado. So we preach salvation because it deals with the root of all problems. Então nós pregamos a salvação porque ela lida com a raiz de todos os pecados. We took a trip to the Amazon a couple years ago, Nós fomos para o Amazonas uns anos atrás, and they do medical clinics and try to give medical help. num projeto de clínicas médicas e ajuda médica. And although we help them with their health, E embora a gente tenha ajudado eles com a saúde deles, most importantly, we talk to them about salvation. mais importante que isso, a gente falou com eles sobre a salvação. No medical mission trip makes any sense without salvation. Nenhuma viagem missionária médica, com razões médicas, As we are part of the church here this morning, como nós somos parte da igreja aqui hoje, it makes no sense to call myself a Christian and I don't evangelize. não faz sentido eu me chamar cristão e não evangelizar. I love it when the church strengthens the brothers and sisters. Eu amo vir à igreja e fortalecer os laços com meus irmãos e irmãs. But we strengthen each other to go out and do the work. Mas esse fortalecimento precisa fazer com que a gente saia para fora e faça o trabalho. If someone is looking for a church, Se alguém estiver procurando uma igreja, maybe they come to the church and they ask for help. talvez ele venha à igreja procurar por ajuda. I know as a pastor, many people call me Eu sei que como pastor, muita gente me procura, or they show up at the front door of the church, aparece na porta da igreja and 80% of the time they want money. e 80% das vezes eles querem dinheiro. So they think that the church is there to give them money. Então eles pensam que a igreja tem que dar dinheiro para eles. Or sometimes they need food. Ou às vezes comida. We want to help as much as possible. A gente quer ajudar o máximo que a gente puder. But first of all, we try to talk to them about salvation. Mas mais importante que isso, nós precisamos falar com eles sobre salvação. Because we can give them breakfast, lunch, or dinner. Porque a gente pode servir café da manhã, almoço e jantar, That doesn't help them with sin. que não vai ajudá-los com o problema do pecado. If they really want help, Se eles querem ajuda de verdade, we talk to them about the message of salvation. nós temos que conversar com eles sobre a mensagem da salvação. If someone comes to God with another desire, Se alguém vem a Deus com qualquer outro desejo, first of all, we deal with salvation. primeiro de tudo, a gente tem que tratar da salvação. In John chapter 3, Em João 3, Nicodemus came to God with a question. Nicodemos veio a Jesus com uma pergunta. He spoke to him about his miracles. Ele conversou com Jesus sobre os milagres que Jesus estava fazendo. Jesus didn't even respond about the miracles. Jesus nem respondeu sobre os milagres. He dealt with him about being born again, Ele tratou com Nicodemos sobre nascer de novo, because that was the most important issue of his heart. porque era o problema mais latente no coração dele. Remember your life before salvation. Pensa na sua vida antes da salvação. If someone helped you with something else, Se alguém te ajudou com qualquer coisa, but they didn't talk to you about salvation, mas não falou com você sobre a tua salvação, then what was the point? então qual foi o objetivo disso? Why are we here as a church? Por que nós estamos aqui como igreja? We're here to preach the gospel. Nós estamos aqui para pregar o evangelho. Secondly, this morning, salvation deals with assurance of eternity. Tópico 2. A salvação é a certeza da eternidade. If you read in John 3, verse 36, Em João 3:36, the Bible promises everlasting life. a Bíblia promete vida eterna. And what is eternal life? O que é vida eterna? Why would God give us forgiveness without eternal life? Sorry? Why would God give us forgiveness without Uma eternal vida com life? Deus nos dá perdão para uma vida eterna. Most false religions promise forgiveness, A maior parte das falsas religiões but only for a temporary time. promete perdão, mas por pouco tempo, é temporário. When we speak to people about salvation, Quando a gente conversa com as pessoas sobre salvação, it's important to tell them that your forgiveness is forever. é importante que a gente fale que o perdão é para sempre. The blood of Christ was without sin, O sangue de Cristo sem pecado, and that blood was shed or given for you and for me. esse sangue foi ou o perdão de Deus
is very confusing. É bem confuso. And if someone doubts that God can forgive them for eternity, E se alguém duvida que Deus pode perdoar para sempre, they haven't believed in true salvation. eles não acreditam, essa pessoa não acreditou ainda na salvação verdadeira. We want to help them get ready for the moment they die. Nós temos que ajudar as pessoas a se prepararem para o momento em que elas morrerem. The first thing you do if you buy a new car, Primeira coisa que você faz quando você compra um carro novo, or the first thing you should do, ou a primeira coisa que você deveria fazer, is you go and you change ownership. é passar pro teu nome. Well, I hope you do that. Espero que você faça isso. I don't know how it is here in Brazil. Eu não sei como é aqui no Brasil. In Trinidad, people sell cars, Em Trinidade as pessoas vendem carros and 15 years later, they never changed ownership. e 15 anos depois eles não mudaram ainda, não passaram pro nome do novo comprador. Actually, my dad has a car right now, still belongs to somebody else. Meu pai, por exemplo, tem um carro que ainda pertence a outra pessoa no papel. I think they already changed, they paid the fee, they paid the money, Eles pagaram a taxa, but they never changed it. mas nunca passou pro nome dele. And hopefully after you change ownership, E quando você passa pro teu nome, you go and you get an insurance. você vai e assina um seguro. So we recently bought a car at the church, Então, na igreja em Trinidade, nós compramos um carro. and on the same day we changed ownership and got a new insurance. Então, no mesmo dia, a gente passou pro nosso nome e foi atrás de um seguro. And so the purpose of the insurance is in case you get in an accident. O propósito de você ter um seguro é no caso de você sofrer um acidente. That doesn't mean you're going to get in an accident today or every day, Não significa que você vai sofrer um acidente hoje ou todos os dias vai sofrer um acidente. but it just means you're ready for a car accident. Mas quer dizer que você está preparado para um acidente de carro. There are so many times people get in car accidents, Tem tantas vezes que as pessoas se envolvem em acidentes no trânsito and then they say, oh, by the way, I don't have any insurance. e eles pensam, poxa, eu não tenho um seguro. Or the insurance doesn't cover me or take care of me. Ou o seguro não cobre totalmente o que eu preciso e me ajuda nesse problema. There's one street on the way to church. Tem uma rua no caminho para nossa igreja, It's one of the most dangerous roads in our country. que é uma das ruas mais perigosas no nosso país. We see about 5 or 6 accidents there every year. Tem mais ou menos uns 5 acidentes todo ano lá. People have died on that street. Pessoas morrem ali naquela rua. And there was one time I was driving a vehicle without insurance. E teve uma vez que eu estava num carro sem seguro. I was actually driving that vehicle for a couple of years. Eu dirigi aquele carro por alguns anos. And I kind of had no choice. E eu pensei, eu não tenho escolha. And it's kind of frustrating driving a car without insurance E é um pouco frustrante dirigir um carro sem seguro. because you're looking everywhere. Because they're looking. You're looking everywhere. Que você está procurando por toda parte. Yeah, if somebody hits you, Ah, você está esperando que alguém bata em você, que sofra um acidente. if you hit someone, you're wrong. Se você bater no carro de alguém, você está errado. But if somebody hits you, you're also wrong Mas se alguém bater em você, você continua errado. because you shouldn't be driving. Porque você não devia estar dirigindo. And so I'm looking everywhere. Então eu estou procurando em todo lugar. If some crazy driver hits me, I'm wrong. Porque se alguém bater no meu carro, eu estou errado. And I remember the day they actually fixed the insurance problem and the insurance was able to take care of me. E eu lembro do dia que eu resolvi a questão do seguro e eu podia contar com o seguro para cobrir qualquer acidente. I drove like someone that just got out of prison. Eu saí dirigindo como alguém que acabou de sair da prisão. I couldn't care I didn't care. Eu não me importava mais com nada. Because I know if somebody hits me, they're wrong, they pay. Porque eu sabia que se alguém batesse em mim, essa pessoa estaria errada e ela teria que pagar. Now, when you look at your neighbors or your friends, Quando você pensa nos seus vizinhos, nos seus amigos, if they're not saved, se eles não são salvos, if they die because of something they did, se eles morrerem por algo que eles fizeram, they're wrong. eles estão errados. If somebody kills them, Se alguém matá-los, they're wrong. estão errados. If it was an accident, Se for um acidente, they're wrong. estão errados. If it wasn't supposed to happen, Se não era para acontecer, foi repentino, they're wrong. eles estão errados. They have no salvation. Eles não têm salvação. They can't stand before God and say, God, it wasn't my fault. Eles não podem chegar na frente do Senhor e dizer, olha, não foi minha culpa, Deus. They can't say, God, somebody shot me. It wasn't my fault. Eles não podem dizer, Senhor, alguém atirou em mim, não foi culpa minha. They can't say, well, the other driver was drunk. It's his fault. Eles não podem dizer, olha, o outro motorista que estava bêbado, não é culpa minha. They can't say, oh, well, I was tired. I fell asleep while driving.
Eles não podem dizer, olha, eu estava cansado e acabei cochilando no volante. They're not able to say, I didn't see that car coming across the street. Eles também não podem dizer, eu não vi aquele carro passando no cruzamento. If they stand before God without salvation, they're in the wrong. Se eles não estiverem diante de Deus salvos, eles estão errados. When you talk to somebody about salvation, Quando você conversa com alguém sobre salvação, you remind them that salvation deals with your assurance. você tem que relembrar essa pessoa que a salvação trata da certeza, da segurança. You can be sure that if you die today, you can spend eternity with God. Você pode ter certeza que se você morrer hoje, você vai passar a eternidade com Deus. And quickly, as we finish this morning, E a gente vai terminar rapidamente agora. I just want to talk about how evangelism affects my life and your life. Eu quero falar como o evangelismo afeta a minha vida e a sua vida. I've seen it in my own life. Eu vejo isso na minha própria vida. If there's a lack or not much evangelism, Se tiver uma falta ou quase nada de evangelismo, your heart changes o seu coração muda. and your mind changes. E a sua mente também muda. If you stop witnessing, Se você parar de testemunhar, you stop spreading the gospel, parar de pregar o evangelho, espalhar as boas notícias, because the gospel it needs to leave your mind, it needs to come out of us. porque o evangelho precisa sair de nós. We have received forgiveness, Nós já recebemos o and perdão. we need to extend the message of forgiveness. E nós precisamos estender essa mensagem do perdão. You have the wrong focus in life. Se você não estiver fazendo isso, você está com foco errado na tua If vida. you stop evangelizing. Se você parar de evangelizar, In Colossians 3 it says focus on eternal things. em Colossenses 3, esse texto está focado sobre nas coisas It eternas. can result in selfish living. Resolve o problema de viver de forma egoísta. Someone that does not evangelize, Alguém que não evangeliza, you stop focusing on other people. você para de focar nas outras pessoas It's easy to just start focusing on yourself e again. foca em si mesmo. In Colossians 1, it commands us to be united. Em Colossenses 1, Paulo nos comanda a sermos unidos. In Psalm 133, it says how good it is when brethren are united. Em Salmos, a palavra diz como é bom que nós estejamos reunidos juntos. And a lack of evangelism and preaching the gospel E uma falta de evangelismo ou de pregar o evangelho brings a lack of unity. traz uma falta de união. Because those that are focused on spreading the gospel will spread the gospel. Porque aqueles que estiverem focados em pregar o evangelho vão pregar o evangelho. And then many that don't focus on spreading the gospel remain right here. E aqueles que não estão focados nisso vão permanecer aqui. There's two groups going two different directions. Tem dois grupos indo em direções diferentes. This results in living in a carnal way. Pregar o evangelho trata de viver uma vida carnal. In Revelation 3, it spoke about the dead church and the lukewarm church, Em Apocalipse 3, o autor fala sobre a igreja morna. which tells us it's possible to have a church that's dead. E isso nos mostra que é possível existir uma igreja que está morta. It's possible to be in a church and there's not the right focus. É possível existir uma igreja que não está com foco certo e bem ajustado. And I want to encourage you to continue being on fire for the cause of Christ. E eu quero te encorajar a continuar queimando pela causa de Cristo. When it comes to the community, E quando se trata da comunidade, if a church decides to stop spreading the gospel, se uma igreja decide parar de pregar o evangelho, there's no more lighthouse. não existe mais farol para os perdidos. There's no one to work at reaching the people. Não tem nenhum trabalho mais com o objetivo de alcançar as pessoas. In God's word, we see when someone wants to be saved, Na palavra de Deus nós vemos que quando alguém quer ser salvo, God sends somebody. Deus envia alguém. God sent Jonah to preach to Nineveh. Deus enviou Jonas para pregar em Nínive. God sent Philip to preach to the Ethiopian man in the desert. Deus mandou Felipe para pregar para o etíope no deserto. He sent him to preach in Samaria Ele foi pregar em Samaria, in Acts chapter 8. em Atos capítulo 8. And the fact that the church is here in this community E o fato dessa igreja estar aqui, nessa comunidade, means that people here are searching. significa que as pessoas ao nosso redor estão buscando. I don't know who it is, Eu não sei quem elas são, but we have to go find them. mas a gente tem que encontrá-las. And I want to remind you guys that preaching the gospel is a spiritual fight. E eu queria te relembrar que pregar o evangelho é uma batalha espiritual. It's a spiritual battle. É uma batalha espiritual. Think about this for a second. Pensa comigo um segundo. In the book of Acts, the church was there. No livro de Atos, a igreja estava lá. And
there was no persecution until they started preaching the gospel. E não havia perseguição até que eles começaram a pregar o evangelho. In Acts chapter 4, they wanted them to stop preaching the name of Jesus Christ. Em Atos capítulo 4, os líderes religiosos queriam que a igreja parasse de pregar o evangelho. They didn't want them to close the church, just stop preaching. Eles não queriam que a igreja fechasse, eles só queriam que a igreja parasse de pregar o evangelho. They didn't care if the church was open, just don't preach. Eles não ligavam que a igreja estivesse aberta, tendo culto, só não pregue o evangelho. They didn't care if you call yourself a Christian, just don't preach. Eles não estavam nem aí se você se denominava cristão, só não prega o evangelho. Later on, they persecuted Christians just for being Christians. E depois, mais pra frente, eles passaram a perseguir os cristãos só por serem cristãos. But I'll tell you what made them really mad, it was the preaching. Mas eu vou te dizer que o que realmente deixou eles irritados foi a pregação do evangelho. You know, Satan is happy if a church is in a certain place Satanás fica contente se uma igreja está num lugar and they do nothing. e não faz nada. But then the battle becomes real when you start doing something. Mas aí a batalha espiritual fica bem real quando a igreja começa a fazer alguma coisa. I remember when I was in Bible school in the state of Texas, Eu lembro quando eu estava no Texas, no seminário bíblico, there's a festival called ACL, tem um festival que se chama ACL. one of the biggest music festivals in the world. É um festival de música muito famoso no mundo todo. I guess it's kind of like the music festival you guys have going on this weekend. Eu acho que é parecido com o festival que a gente está tendo esse final de semana no autódromo. And in the city of Austin, people are crazy. E em Austin, a cidade, as pessoas são malucas. I don't know if you've ever seen those videos with street preachers. Eu não sei se você já viu os vídeos das pessoas pregando na rua. And people walk up to them, they curse, they throw stuff at them. E as pessoas que estão passando ficam xingando, jogando coisa em quem está pregando. That's what it was like street preaching in this festival. Era assim que era pregar nesse festival. So we stood at the entrance or the exit where they came out after the festival. Então, na saída desse festival, quando eles estavam indo embora, We would stand on a ladder and preach with a microphone. nós montamos um microfone lá. And we would see almost 250,000 people walk past us. Então, tinha 2,000? A quarter million. Mais ou menos 2.000 pessoas saindo ali daquele estádio ou alguma coisa do tipo. And I realized if we were preaching right here, E eu percebi que se a gente fosse pregar ali na saída do evento, people were really aggressive. as pessoas seriam bem agressivas. They didn't like to hear the preaching. Elas não queriam ouvir a pregação. So I tried to do something different. Então eu pensei em fazer uma coisa diferente. I probably walked a couple hundred meters forward. Eu fui um pouquinho mais para frente, uns 100 metros à frente. It was a place where you couldn't hear the preaching. Era um lugar que você não conseguia ouvir a pregação. And I was giving Bible tracts to people, E eu estava distribuindo Bíblias para as pessoas. and they were completely fine. E elas estavam ok com aquilo, estavam aceitando. They actually said thank you. Na verdade, elas até me agradeceram. And so the difference from here to there A diferença de onde eu estava na saída para 100 metros mais distante, was just the fact that they were hearing the preaching. a única diferença era que ali 100 metros mais para frente eles estavam ouvindo a minha pregação. And somebody was talking about sin. E alguém estava pregando, falando sobre o pecado. So we would have people giving out tracts everywhere. Então a gente viu o pessoal saindo com as nossas Bíblias por todo aquele espaço que eles estavam indo embora. But we continue preaching. Mas a gente continuou pregando. We're not trying to offend anybody. A gente não estava tentando ofender ninguém. All we did was get up and say, God created the heavens and the earth. Tudo que a gente fez foi falar, Deus criou os céus e a terra, And they got mad. e eles ficaram bravos. If you say Jesus died to save you from your sins, they got mad. Se você disser, Jesus morreu pelos seus pecados, eles ficam bravos, eles ficaram bravos. If you say sin is wrong, they get mad. Se você diz que o pecado é errado, ficam bravos. Now I know it's not like that everywhere. Eu sei que não é assim em todo lugar. Maybe you witness to the neighbors and they're fine. Talvez você testemunhe e converse com seus vizinhos e eles aceitem isso. But I'll tell you who gets mad, it's Satan. Mas eu vou te dizer que quem fica irritado é Satanás. As soon as you start evangelizing, you're going to stir things up and shake things up. Assim que você começa a evangelizar, ele vai começar a sacudir as coisas. You probably already know what that feels like. Você provavelmente já sabe como é passar por isso. But if you haven't been evangelizing, Mas se você não tem evangelizado, I want to encourage you to get involved this morning eu quero te encorajar a se envolver and make a decision to start reaching people with the message of salvation. e tomar a decisão de começar a alcançar as pessoas com a mensagem da salvação. Let's pray this morning, Vamos orar. and I want to invite the pastor to come to the front. Quero convidar o pastor. Every time we preach to make a decision.
Toda vez que nós pregamos para que as pessoas tomem decisões. And I want to encourage you to make a decision today. E eu quero te encorajar a tomar uma decisão hoje. Let's pray. Vamos orar.